Nessa videoaula eu vou falar sobre o teorema dos eixos paralelos. É esse teorema que permite, a partir de uma tabela como essa e dos momentos de inércia para diferentes tipos de forma, calcular o momento de inércia caso a gente esteja considerando um outro eixo de rotação que não esses mostrados aí na figura. Então, para deduzir esse teorema, considere esse objeto em amarelo que eu desenhei. Considere que esse objeto está sendo rotacionado em torno de um certo eixo, e esse eixo passa pelo centro de massa desse objeto que está, nesse caso aí, na origem do meu sistema de coordenadas xy. Então, esse eixo de coordenadas ele é perpendicular à nossa tela, a tela que você está assistindo esse vídeo, e considere também que eu tenho um outro eixo de coordenadas que passa por esse ponto P que eu representei em azul. Tá? Então, o que eu quero observar aqui é o seguinte: se eu conheço qual é o momento de inércia em relação a esse eixo que passa pelo centro de massa, qual é o momento de inércia adicional por esse eixo paralelo que passa por P? Essa é a resposta que eu quero chegar e é aí que entra o teorema dos eixos paralelos. Então imagine que esse ponto P ele tenha coordenadas A para x e B para y. Então, nesse caso, eu vou chamar também que a distância perpendicular entre esses dois pontos, o ponto da origem e o ponto P, é h. Então, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, por exemplo, né, e a partir de A e de B achar h. E esse retângulo que eu desenhei em amarelo aí no canto tem massa dm, então um pedacinho da massa desse objeto, e as coordenadas em que essa pequena massa, ela se encontra, sejam x para x, claro, e y para y. E a distância entre P e dm eu vou chamar de r minúsculo. Então, a componente x de r é x menos a e a componente y é y menos b. Então, eu posso aplicar a fórmula do momento de inércia, a integral de r quadrado dm. No lugar de r quadrado, eu vou colocar o quadrado de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que são essas componentes que eu mostrei. Então, expandindo esses dois quadrados, eu vou ficar com a integral de x quadrado menos 2 vezes ax mais a ao quadrado, mais y quadrado menos 2 vezes by mais b quadrado dm. Então, eu posso juntar essas componentes e separar as integrais. Então, vou separar aqui a integral de x quadrado mais y quadrado dm. E eu vou ter também mais duas integrais que vão ser o seguinte: uma integral de menos 2a x dm, esse a ele é constante, então pode sair da integral, e eu tenho outra integral que é menos 2b y dm. E ainda me sobram dois termos, que seria a integral de a quadrado mais b quadrado dm. Então, dessa integral grande que eu tenho, né? Então, o que eu posso destacar aqui? Que a primeira integral, que tem x quadrado mais y quadrado dm, ela vai dar exatamente o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, que eu estou chamando aqui de ICM, porque x quadrado mais y quadrado é a distância até o ponto que eu estou considerando. E essas duas integrais que aparecem aí, multiplicadas por 2a e 2b, elas necessariamente vão dar zero, porque essas são as integrais para o cálculo do centro de massa. Então, é a integral como um todo, né, essas duas integrais como um todo, elas vão necessariamente cair na origem, que são os pontos x igual a zero e y igual a zero. Então, elas vão se anular. Então, o novo momento de inércia em relação ao novo eixo, ele é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais a ao quadrado mais b quadrado, que são constantes, integrais de dm. Esse a ao quadrado mais b ao quadrado é exatamente h ao quadrado, e a integral de dm é a massa total. Então, o momento de inércia em relação a esse novo eixo é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais m vezes h ao quadrado, que é a distância entre esses dois eixos paralelos. Então, vai ficar mais claro essas ideias, eu vou fazer um exemplo de aplicação.
Então, considere uma barra, tá? Que ela tem massa m, comprimento L, e eu tenho um eixo de rotação que passa pelo centro de massa. Então, se a gente consultar aquela tabela que eu mostrei para vocês, que está no livro do Harder, nós vemos que o momento de inércia em relação a esse eixo é 1 sobre 12 ml quadrado. Então, vamos aplicar o teorema dos eixos paralelos para descobrir qual que é o momento de inércia dessa barra, se agora eu passar a executar rotações dela em relação a um eixo que está em uma de suas extremidades. Então, a distância entre os dois eixos paralelos é h, e nesse caso essa distância vale L sobre 2, que é a metade do tamanho da barra. Então, vou girar essa barra, né, de acordo com esse esqueminha aí, com essa seta mostrada em azul. Então, pelo teorema dos eixos paralelos, né, o que eu tenho? O momento de inércia em relação a esse eixo que eu representei em vermelho é o momento de inércia em relação ao eixo passando pelo centro de massa, mais m vezes h ao quadrado. Então, I do centro de massa é 1 sobre 12 ml quadrado, mais m vezes h, que é L sobre 2, também elevado ao quadrado. Então, fazendo o quadrado do segundo termo, né? Então, o segundo termo vai dar ml quadrado sobre 4, 2 ao quadrado, 4. Então, tirando o mínimo múltiplo comum, que dá 12, né? Então, o primeiro termo vai ser 12 dividido por 12 vezes 1, dá ml quadrado, e o segundo termo vai ser 12 dividido por 4, que dá 3 ml quadrado. Então, 1 mais 3 vai dar 4 ml quadrado dividido por 12. Então, o momento de inércia desse novo eixo vai dar ml ao quadrado dividido por 3. Então, essa daí é uma aplicação do teorema dos eixos paralelos que vai nos ajudar a calcular de forma mais simples qual que é o momento de inércia quando a gente tiver um eixo de rotação diferente daqueles que são mostrados nas tabelas dos livros.